Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Agildo Silva na área, para a gente fazer aqui mais uma aula sobre fungos, tá? Dessa vez a gente vai atuar numa parte que é interessante para a gente, que é a parte de diagnóstico, tá bom? Então olha só, a gente vai falar agora sobre técnicas diagnósticas. Tá? Nós falamos sobre características gerais dos fungos, afinal de contas eu tinha que dar essas características para vocês pudessem se familiarizar, né? ter o conhecimento, aquela base simples, mas bem direta para que vocês tivessem conhecimento dos fungos, né? O conhecimento inicial. Tá? Então agora a gente vai iniciar aquela parte que é de diagnóstico. Tá? Então fiquem atentos, porque a aula de hoje está muito boa. Tá bom? Vamos lá, compartilhando a tela com vocês em 3, 2, 1. Pronto. Tá aí. Técnicas diagnósticas, parte 1. Tá, pessoal? Então, olha só. A gente vai dar início ao diagnóstico, vai dar início a essas técnicas, aquilo que a gente imagina que possa ser importante para o nosso concurso. Tá bom? Ou seja, aquela famosa intuição do professor. Então aqui essa aula foi preparada com muito carinho e vamos ao que interessa. Bom, vamos lá. Logo de cara, né, eu preciso falar com vocês sobre a segurança no laboratório de micologia. Tá bom? Por que eu falo sobre a segurança? Porque os fungos devem ser manipulados sim em cabines biológicas. Tá? Porque esses fungos eles têm uma característica de serem muito leves, podem ficar suspensos no ar e você acabar inalando esses fungos. Então, por isso, está aqui a cabine de segurança de nível 3, tá, pessoal? Vamos lá, deixa eu botar aqui. Pronto. Nós temos aqui a cabine de segurança nível 3. Opa, a gente não quer mudar a cor da caneta, mas vamos lá. Pronto. A cabine de segurança nível 3, tá? Para esse grupo de patógenos que acabam sendo bem perigosos à saúde do ser humano, tá? Visando que nós temos fungos que são responsáveis por infecções vindas do solo, de animais. Então, é bem importante você trabalhar com esse nível de segurança, tá bom? Então aqui eu citei dois fungos, Coccidioides mites, tá? E o Histoplasma capsulatum, tá bom? Que podem ser aí trabalhados dentro dessa cabine de segurança. Com relação à limpeza da superfície, é super importante na cabine de segurança. Na verdade, deixa eu trocar aqui a câmera agora para vocês. Vamos falar aqui agora direto com o professor Agildo. Na verdade, pessoal, quando a gente fala em limpeza da cabine de segurança ou limpeza da superfície, por quê? Trabalhar com fungos é bem complicado, tá? Vocês vão ver um pouco mais à frente que o tempo de crescimento dos fungos é diferente do tempo de crescimento das bactérias, tá? Demoram muito mais a crescer e também os meios de cultura, eles podem sim também sofrer contaminação por bactérias. Então, por isso, a limpeza da superfície é importante e, principalmente, geralmente nos grandes laboratórios, os fungos são trabalhados em cabines de segurança separadas. Ou seja, você tem uma cabine lá que você só vai trabalhar com bactérias, outras que você só vai trabalhar com micobactérias e uma que você vai trabalhar somente com fungos, tá? Para justamente evitar a contaminação. Isso em laboratórios que têm condições de fazer isso. Se o seu laboratório não tem condições de fazer isso, faça muito bem a limpeza da cabine de segurança, tá bom? Voltando aqui para o slide. Vamos lá. Então, vamos para o próximo. Ó, gente, olha aqui, ó, risco de nível 3, tá bom? Deixa eu colocar aqui a marca-texto para vocês. Como um risco de nível 3. Tá, pessoal? Aqui, ó. Tá bom? Vamos lá, próximo slide. Gente, olha só, eu estou falando agora aqui sobre a coleta e o transporte de amostras. É super rápido para falar sobre isso, porque mais à frente eu vou
quando eu pegar em alguns outros fungos, mais detalhadamente, eu vou falar sobre a coleta do material e o transporte. Mas, via de regra, segue a mesma... a coleta de fungos, né, para transporte, seguem as mesmas características, como se fosse para bactérias, tá? Olha só, uma coisa interessante. A amostra, no laboratório de micologia, geralmente elas podem ser também acondicionadas em solução fisiológica, elas podem ser transportadas em meios de transporte, tá, pessoal? Mas tudo isso vai depender da sua amostra clínica, porque fungos, geralmente, a gente também trabalha com muita biópsia, parte de tecidos, cabelos, tá? Então, tem essa condição bem especial. Essa tabela 60.4 eu vou deixar também para vocês em material em PDF, tá? Para vocês. E vai ficar disponível lá na plataforma, tá bom? Vai ficar disponível lá na plataforma, tá? Agora, olha só. As amostras para coletas de fungos, elas podem ser desde pelos, peles, unhas, tecidos, cabelo, até mesmo, gente, sangue, tá? Até mesmo sangue. Um outro material que também é importante para a detecção de patógenos fúngicos é a coleta também do líquor, né? Do líquido cefalorraquidiano, né? O LCR, o LCE, que é importante para a pesquisa de criptococos, tá bom, gente? É muito importante você saber que tipo de material você está trabalhando. No caso do líquor, como é um material muito raro, é um material muito especial, todo cuidado é pouco, tá, gente? Todo cuidado é pouco, tá? Então, nós temos material coletados da vagina, por exemplo, quando você tem na suspeita lá de cândida, tá bom, gente? É super importante, ó, até outros materiais também servem para coleta, como um exemplo que não faz parte do nosso organismo, mas você pode também coletar o material de um catéter, tá? Você também pode semear o catéter ali e verificar a presença desses fungos. Bom, vamos trocar a câmera. Bom, esse material vai ficar disponível para vocês, esse quadrinho aqui, que provavelmente ficou pequenininho aí para vocês, né? Porque o quadro é muito grande e eu vou disponibilizar em PDF esse quadro para vocês, beleza? Vamos para o próximo slide, vamos compartilhar a tela, Vamos lá. Bom, aqui nós temos uma das principais síndromes clínicas, né? Aqueles patógenos que são responsáveis por diversas infecções fúngicas, tá bom? Então, dentro dessas patologias, nós temos os fungos dermatófitos, nós temos as infecções de pele, pelo, unha, tecidos subcutâneos. Cada um aqui que eu coloquei, esse quadro também vai ficar disponível para vocês em PDF, tá, gente? Eu vou colocar esse quadro para vocês em PDF para que vocês tenham uma melhor visualização. Se bem que aqui dá para visualizar bem. E dentro dessas amostras, né, desses patógenos, eles têm uma característica de vários sítios, tá bom? Agora, olha só. Eu vou colocar aqui, deixa eu marcar aqui para vocês. Vamos lá. Notem que a cândida está presente em vários locais, em vários sítios, tá? De infecção. Então, a cândida, ela é sim um patógeno, tá? Um fungo de muita importância, tá? A gente vai falar sobre isso mais à frente, quando a gente falar só sobre cândida, tá bom? Então, você pode encontrar ela na urina, no sangue, ó, tá? É muito importante a gente falar sobre... Se bem que a cândida é uma das mais faladas, mas também temos outros aqui, ó, como Cocciosis mitis, Blastomyces, a Malacésia, que também costuma cair bastante em prova, Aspergillus, tá, gente? Os zigomicetos também caem, né? Já ouvi falar sobre zigomicetos, já cai bastante em prova, mas estou falando assim desses que a gente escuta falar. O Cryptococcus, olha...
tá, gente? Então, é importante para que vocês olhem para esses patógenos e também deem uma olhada também na sua bibliografia sobre algumas características, tá? Gente, trocando aqui de novo a câmera, professor Egildo. É impossível você saber de todos os fungos. Não tem como. Assim como você não tem como saber de todas as bactérias. Mas os principais, algumas características que ficam marcantes, a gente tem sim como saber, tá bom? Deixa eu trocar aqui e voltar novamente para a tela, tá? Voltar novamente para a tela. E vamos dar continuidade ao nosso material. Olha aqui, gente. Dando continuidade, nós temos a outra parte, que também ficou bem visível, né? Acho que nem precisa botar em PDF para vocês, porque ficou bem visível aqui, dá para vocês estudarem bem. A outra parte desses fungos, dos quais a gente vai também estudar, tá? E lembrem-se, amostras, ou seja, biópsias, sempre em solução fisiológica estéril, ou meio de transporte estéril, tá? Por que eu falo isso? Porque a biópsia, gente, geralmente é um procedimento invasivo, tem o corte de um tecido, tá? Isso no paciente. Então, essas amostras devem ser tratadas com muito cuidado para que não haja contaminação, beleza? Essas amostras sempre serão manipuladas, tá? Como se fossem de cultura para bactéria, com todo cuidado. Tá bom, pessoal? Vamos para o próximo slide. Vamos tacar-lhe matéria. Olha só. Para a coleta do material. Gente, seguinte. Nós temos pinças, lâminas, bisturis, seringas e suaves. Vamos falar aqui bem abertamente. Deixa eu trocar a câmera para mim agora. Gente, todo esse material, pinça, lâmina, bisturi, todos eles devem ser estéreis ou esterilizados. Beleza? Entendam. No caso dos bisturis, sempre serão materiais estéreis, né? Você vai lá, geralmente a coleta é feita por um médico, tá? Geralmente essa coleta vai ser feita por um médico, como é um tecido, uma biópsia, então vai usar o bisturi e sempre feita por um médico, tá? No caso das lâminas, você tem sim como utilizar lâminas estéreis, tá? Esse é o recomendado. Esterilizar, não aconselho, tá? Não é aconselhável usar uma lâmina esterilizada, não, sabe? Não fica legal o material. O material estéreo, né, que você já compra a lâmina fechadinha e tal, é a de escolha para você fazer o seu exame direto, assim como lâmina, a lamínula, beleza? Com relação às pinças, é difícil você encontrar, porque também é um material caro, sempre uma pinça estéreo, né? Ou seja, você vai esterilizar o material, tá? Na maioria das vezes, não é todo laboratório que vai ficar comprando pinça para coletar material, tá bom? Dentro desse material, por exemplo, alças, você também pode ter o auxílio aqui, ó, vou até colocar aqui, ó. Deixa eu voltar a tela. Você também pode utilizar, vamos lá. Você também pode utilizar as alças. Você também pode utilizar as alças como forma de coleta de material, tá? Quando você for fazer, pegar direto de um meio de cultura. Geralmente, alças esterilizadas, tá? Ou alça estéreo. Porque hoje nós temos os tipos, vamos lá, nós temos vários tipos de alça. Quem trabalha em laboratório já sabe, você pode ter aquela alça de platina, que você vai esterilizar, né, ali no bico de Bunsen, tomando cuidado quando você for pescar a colônia para não queimar a colônia. Então você flamba a alça, espera um pouquinho e pesca lá a tua colônia, beleza? E você também tem a alça agora de plástico, né, que são aquelas alças estéreis que podem ser perfeitamente utilizadas, tá bom? Seringa e sistema a vácuo. Professor, mas por quê? Lembra que eu falei um pouquinho atrás
A gente também pode ter o sangue, a pesquisa de fungemia, né? Ou seja, esses fungos presentes na sua corrente sanguínea. Acontece sim, principalmente em pacientes imunossuprimidos, tá? Então você pode ter a presença de fungos no sangue. Então por isso a gente coloca aqui também como material de coleta seringas e sistema a vácuo, beleza? Porque você tem a famosa hemocultura para fungos, perfeito? Agora vamos falar aqui sobre o SUAB. Gente, o SUAB é o seguinte, geralmente as culturas de fungos, elas são, você pode ter cultura mais com aspecto mucoide, você pode ter uma cultura com aspecto algodonoso, né? Sabe aquela forma parecendo algodão. E a coleta também do material, se você for coletar o material em algum sítio, né? Você esteja querendo pegar o fungo ali no paciente, a literatura fala sobre SUAB. Só que em contrapartida, o SUAB é um material que não é muito indicado para você fazer a coleta, por ser um material que contém algodão. Então imagina só, você tem um tipo de fungo, ao qual você não sabe que tipo de fungo vai crescer, e digamos que você tem um fungo, né, uma espécie que cresça de forma algodonosa, né, com aquele formato de algodão, né, aquele formato peludo, vamos dizer assim. Então o algodão já tem ali, você pode na hora de semear ou de coletar o material, na hora de transferir o material, transportar esse algodão e isso acabar confundindo, tá, o técnico que vai fazer a avaliação desse material. Então por isso, mesmo estando falando na bibliografia, não é indicado você utilizar o SUAB, gente, tá? Tem a bibliografia utilizar em alguns casos o SUAB. Gente, só se for o último caso eu utilizaria o SUAB. Perfeito? Só se não tivesse nada, tá bom? Vamos lá. Voltando aqui para a tela. Bom, entre as melhores amostras para diagnóstico micológico são os raspados, material coletado, né, colhido por curetagem, aspirados e biópsias de lesões. Geralmente, tá, gente, quando a gente fala de raspados, vou trocar aqui a tela. Quando a gente fala sobre raspados, a gente está falando, assim, geralmente de unha, tá? Muitas pessoas associam a infecção fúngica a unhas, que é o popularmente conhecido como unheiro, tá? Nós também temos no couro cabeludo, e as biópsias, né, geralmente que é feita pelo médico, tá? Aí já é mais complicado. Então, todo cuidado com esse tipo de material, tá bom? Geralmente, esses raspados, eles geralmente vão para exame direto, beleza? Vou trocar aqui a tela de novo, vamos voltar para a tela e toma de pau. Gente, agora vamos lá. Como uma das primeiras técnicas de identificação de fungos, tá? Eu trouxe para vocês aqui uma situação que é citada, tá, no nosso material, que é o quê? Luz de Wood e fotografia ultravioleta. Vamos trocar aqui agora a tela. Bom, gente, o que é a luz de Wood? Lembrem-se, luz de Wood é a luz negra. É a famosa luz negra, tá bom? Conhecida como luz negra. Geralmente quem faz essa primeira técnica de diagnóstico para observar, tá, a pele ou outro tecido é o médico. Professor, por que o senhor disse, por que o senhor falou sobre isso? Porque está na literatura como uma das técnicas diagnósticas. Nós somos técnicos de laboratório, mas nós precisamos saber sobre essa técnica que foi citada, que é a primeira, é uma das primeiras, um dos primeiros passos para o diagnóstico, em que vai se fazer a observação, por exemplo, da pele, e ver ali como é que está a característica daquela pele.
Aí é que vem o diferencial da nossa aula. Eu trouxe a luz negra, se ela for citada, e como é que funciona isso? Corta para mim. Bom, aqui é um breve histórico, né? Mas essa luz negra, tá? Ela emite uma radiação ultravioleta, tá? Que vai reagir, né? Que vai revelar ali no tecido algumas estruturas. Ou seja, ela tem uma reação de fluorescência, tá? Ela tem uma reação de fluorescência. Aqui eu coloco um detalhe que eu falo sobre o comprimento de onda. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Professor, por que o senhor colocou isso aqui? Vai que no concurso, o professor Agildo pensando naqueles rodapés de livro, né? Eu coloquei essas informações sobre o comprimento de onda, porque vai que fale sobre isso e peçam que comprimento de onda seja feita, né, a revelação, tá? Então é uma técnica que envolve ultravioleta e você vai ter ali uma fluorescência no seu tecido, tá bom? Absorção da radiação e aí você vai ter aquela fluorescência no seu tecido. Então essa especificação técnica aqui é aquele rodapé de livro que o professor Agildo está trazendo para vocês, visto que foi citado a fluorescência, a luz de Wood como técnica de diagnóstico. Então o professor Agildo trouxe aqui para vocês, para ficarem bem atentos ao sistema, tá? E aqui é um exemplo de como é feito esse material, tá? De como é feito esse exame. O médico vai lá, o paciente está com uma lesão, né? E ele desconfia que é uma lesão causada por fungo dermatófito e ele começa a fazer a visualização. Tá bom, gente? Gente, olha só. Lembra? Microsporum canis. Então, lembra que nas primeiras aulas, né? Eu falei até sobre a questão dos fungos, eles podem vir de vários... Esses fungos, eles podem ser de vários... oriundos de vários sistemas. Solo, zoológico, ou seja, através de animais, todos eles podem transmitir esses fungos. Então, provavelmente, nesse caso aqui, nossa querida paciente é amante de pet e o petzinho dela, tá, gente? E o petzinho dela tá ali com fungo, beleza? Tá, gente? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso material. Pelos infectados, tá? Tudo aquilo que a gente falou pode sim ser avaliado pela luz negra. Uma outra lesão também que é bem importante vocês estudarem, que eu vou dar mais à frente, e eu vou falar sobre ela, que é a tínia cutânea, tá? Ou seja, nós vamos falar sobre o famoso pano branco, aquelas infecções que ficam a pele esbranquiçada. A gente vai falar sobre isso mais à frente, tá bom? Vamos falar sobre tínia negra, tá bom, gente? Vamos pro próximo. Aliás, na verdade, a gente vai terminar por aqui. A gente vai terminar por aqui essa primeira parte. E gravem isso aqui, ó. É importante enfatizar que a fluorescência da pele, em geral, ela é pobre. Seu espectro é alterado com exposição solar crônica, devido provavelmente à alteração da elastina na derme. Deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui, antes de finalizar. Então, aqui já temos uma limitação da luz negra, da lâmpada de Wood. Imagine que num processo de verão, as pessoas tendem a se expor ao sol, bronzear e tal, e fazer a classificação pela luz de Wood, né,
de uma pessoa que pegou uma micose na praia, algo do tipo, fazer a visualização é bem complicado, porque você pode ter alteração, tá, na pele e aí a revelação não ficar tão evidente. Outra coisa, isso também envolve não somente a exposição solar, mas como os grupos étnicos. Numa pessoa branca, você vai ter uma revelação, e numa pessoa preta você vai ter outra revelação, tá? Você vai ter uma outra atividade pela quantidade de melanina. Então a melanina também vai fazer a diferença na revelação da lâmpada de Wood, na luz negra, tá bom? Gente, eu fico por aqui. Foi uma aula bem tranquila. Estudem aí. Foi uma aula para apresentar para vocês o início da técnica diagnóstica, tá? Já já a gente vai para a parte 2 e acompanhar nossas aulas, tá bom? Até breve.